não é um grande problema, mas eu prefiro ficar com a terminologia kardeciana, que é algo mais kinetizada mesmo. Eu também. Não, e o que o Espiritismo vai mostrar? Que os espíritos podem atuar na nossa matéria, inclusive na água. Mas eles também podem atuar no nosso corpo, nos nossos órgãos. Depois, mais para frente, a gente vai ver essas noções. A gente vai ver que os espíritos eles podem atuar de duas maneiras com a nossa matéria. Ou encarnando nela, ou através da mediunidade. Se não passar por um desses dois processos, o espírito não consegue atuar na nossa matéria. Ou ele precisa encarnar nela, ou ele precisa do médium. Porque o médium vai ter um elemento que o espírito não tem, que é o fluido animal, vital, que é o corpo, que vem do corpo, vem do organismo. Então o médium, ele libera esse fluido que o espírito combina com o fluido dele e aí consegue atuar na nossa matéria. Então, aqui também é uma outra ingenuidade do movimento espírita. O movimento espírita acha que, por exemplo, como é que o movimento espírita raciocina? A gente chega nas casas espíritas, a maioria das casas espíritas Brasil afora tem as garrafinhas d'água, né? O pessoal leva a garrafinha d'água. Bom, mas para os espíritos atuarem na água, só se tiver um médium. Se não tiver um médium, o espírito não atua na água. O espírito não atua na água se não tiver um médium. E tem outra questão também. Se os espíritos podem atuar na água, por que eles não atuariam diretamente no nosso corpo, né? Eles podendo fazer o mais simples, eles fazem. Eles podem atuar na água e modificar as propriedades da água. Mas se não tiver um médium para isso, o espírito não tem como atuar. Então não basta eu botar uma água na minha frente e fazer uma oração. Que aí a água vai se modificar. É que a pessoa confunde, como ela não conhece a teoria, o que acontece é que eu posso fazer uma oração e aí eu atuo com a minha oração e os espíritos fluidicamente na pessoa. No perispírito do encarnado. E aí a pessoa melhora, a gente acha que foi algo que passou pela água. Mas se não tiver médium, não passou pela água. Então a gente pode orar por alguém. Eu estou aqui só comentando um pouco sobre, não é propriamente o assunto, então eu não tenho como explicar tudo agora. Mas então os espíritos só atuam na nossa matéria, corpo, ou água, ou mesa, se tiver um médium. Se tiver um médium. Sem o médium, ele só consegue atuar no perispírito. Nos fluidos, que aí é fluido com fluido. Então, isso são coisas que é o que a prece pode fazer, o efeito da prece. O efeito da prece, que todos podem fazer, é um efeito fluídico, mas é de fluido para fluido. Aí não tem nada a ver com o nosso corpo. É claro que atuando no fluido, o fluido pode atuar no corpo. Percebe? Mas por isso que quando a gente for estudando todas essas definições e diferenças, a gente tem que entender direitinho, para não fazer a confusão que o movimento espírita faz. O movimento espírita faz uma salada, e uma confusão, e aí a pessoa fica sem entender direito o processo, né? Aqui eu estou dando só umas pinceladas. Se não tiver mais nada, a gente pode ler. Pode falar. Não, só falar, você tem né, o magnetismo espiritual, o magnetismo misto e o magnetismo animal, né? Então, você tem esses três tipos, né? Você tem esses três tipos, então tem que considerar isso, né? Você poderia, para você ter uma cura direta no corpo, aí precisaria de um médium, né? Mas a questão fluídica, né? Por exemplo, se uma doença tivesse, se um fluido tivesse causando uma doença, aí você poderia curar fluidicamente, né? Que age no perispírito. Então, tem essa questão, né? Mas tem um magnetismo espiritual, né? Que aí
age sobre nossos fluidos, né? Então, aí poderia ser um espírito, né? Ou um magnetismo misto, que seria aí já seria você, né? Focando ali na água junto com a prece, né? E aí teria o que Kardec chama na água magnetizada, né? Que teria esse fluido, né? Mas realmente para a questão fluídica age nos fluidos, né? Para você ter uma cura direta, né? Por exemplo, um câncer, né? Se você tem um câncer ali, você não vai tirar um câncer com teria que ter um médium físico mesmo, né? Para remover um câncer, enfim. Agora a questão fluídica você poderia ter. Enfim. Beleza. Bom, para ficar claro aqui, né, de tudo isso que foi falado sobre fluidos, né, e as nomenclaturas que foram dando ao fluido animal, fluido magnético, fluido calórico, e aí o Michel acho que explicou bem mais o Eric, porque o que é muito comum, Eric e Michel, e pessoal, vocês já devem ter presenciado ou assistido por vídeos, quando pessoas querem explicar o fluido. Então, vamos lá, o Michel trouxe aqui mais o Eric, fluido animal. Né? O fluido animal, assim, né? Energia, né? Sem entrar nesse termo energia, a pessoa quer explicar algo. Mas o que é o fluido animal? Olha, nós não sabemos, é fluido. Aí entra na explicação do Michel. É a ação de um encarnado sobre o encarnado. Houve ali uma relação fluídica que ocasionou a cura ou a melhora do indivíduo. Mas o que foi? Vamos chamar de fluido animal, mas eu não sabe o que é. E aí eu vejo, e aí eu quero vou ser repetitivo aqui, pessoas que querem explicar. Então, por exemplo, perispírito. O que é o perispírito? O Kardec vai definir ele lá no Espiritismo, aglomerado de fluidos em torno de um foco, ou de um centro de inteligência, ou alma. Pronto. Mas o que é esse fluido? É uma matéria semi-espiritual, semi-material que a gente não sabe o que é. Né? Mas aí é comum que as pessoas querem explicar aquilo que o próprio Kardec não explicou, que os espíritos não foram, né, não puderam, talvez, por falta de algo que nós pudéssemos aqui comparar, né, com os nossos sentidos, com a nossa matéria. Mas é nisso que eu queria tocar aqui. Mas Michel e Eric, se vocês quiserem fazer aí algum comentário sobre o que eu disse, fica à vontade. É bem isso aí. O importante vai ser a gente saber algumas diferenças possíveis que são mais dedutivas, tá? Então, tem algumas diferenças que são dedutivas, que são importantes a gente saber para não fazer confusão. Agora, quando entra na natureza do fluido, a gente não sabe, por isso que chama fluido, né? Qual é o problema do movimento espírita? O movimento espírita tenta explicar esse fluido. E o pecado até não é tentar explicar, porque tentar explicar é o papel do investigador, né? O problema é que a explicação dele não é explicação. As explicações são ruins e, portanto, não são nem pode ser consideradas explicações, porque eu simplesmente dizer palavras não é explicar nada. Então, por exemplo, claro, quando eu falar fluido animal, tem algo ligado ao corpo, né? Então, por isso essas palavras são importantes. Então, esse fluido animal, o desencarnado nunca vai ter. Por isso que eu uso o termo animal. Significa que é algo ligado ao corpo físico. O espírito desencarnado não tem. Espírito desencarnado é o princípio inteligente mais o perispírito. O que é o perispírito? É um fluido em volta do ser inteligente. Mas esse fluido não tem, ele não é animalizado, para usar essa expressão. Porque ele precisaria do corpo físico. Por isso que os espíritos, da teoria espírita, para atuar na nossa matéria, precisa do médium. Então, é um princípio básico da teoria da mediunidade, que a gente vê os espíritos pós-Kardec cometendo esse erro. Porque a gente sabe que muitos espíritos tentaram criar a ideia de que
pode haver uma interferência dos espíritos na nossa matéria que não